Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Marlon Silva, eu sou chefe de bar aqui do Guilhotina e o meu trabalho se baseia em coordenar toda essa operação que acontece aqui. A gente é um bar de muito destaque, então a gente cuida de cada detalhe com muito carinho, desde a abertura da porta até o produto final, que é entregar o drink para o nosso cliente. Como você pode ver, o nosso salão ele está desmontado. A nossa operação começa todo dia às 2 horas da tarde. Então a gente vai começar a fazer esse bar ganhar cara. Primeiro, a gente vai montar esse salão. A ideia é seguir uma montagem que acomode nossos clientes o mais confortavelmente possível dentro desse espaço. A gente é um Ravioli Bar, que é um estilo de bar que está super em alta. A gente atende muitas pessoas, mas se dedica muito à coquetelaria em si. A primeira parte da nossa operação, como eu comentei, é a montagem do salão e depois a gente se divide em 2 times. Um que cuida da nossa parte de produções como xaropes e infusões e o outro time que monta esse bar para daqui a pouquinho atender muita gente. Aqui a gente organiza o nosso speed rail. A primeira coisa são tirar todas as tampas. A gente vai retirar todas as tampas aqui. Essas são as nossas biqueiras. Isso, de alguma maneira, agiliza muito o nosso tipo de serviço, porque a gente necessita delas para tampar as garrafas e fazer com que o fluxo do líquido seja mais rápido. Com ela, a gente consegue servir um fio, um pour de destilado, aonde eu consigo servir com mais velocidade. Cada vez mais as pessoas buscam beber algo com qualidade, mas também a gente vive numa capital, que é São Paulo, e todo mundo tem pressa. E com essas técnicas que eu vou mostrar para vocês hoje, a gente consegue chegar a servir ótimos drinks, servindo um alto padrão de coquetelaria, que é o que a gente está acostumado, com uma agilidade incrível. A gente consegue entregar um drink por minuto, para vocês terem ideia. E isso é um diferencial do Guilhotina também. O começo da nossa operação, ela se baseia em montar o nosso display. Então aqui eu vou adicionar as nossas coqueteleiras. Todas elas já foram esterilizadas, lavadas no nosso serviço noturno, que a gente também tem um serviço noturno aqui, onde uma equipe de 4 profissionais cuida de toda a limpeza desse bar. Essa é uma das nossas prioridades para atender às necessidades que um bar desse nos traz. Sempre é importante toda essa organização, a gente deixar tudo alinhado no seu devido lugar, para na hora da operação as coisas funcionarem naturalmente. Você conseguir identificar a garrafa com bastante familiaridade, por sempre deixá-la no lugar correto. Isso também ajuda muito o nosso speed aí. O Speed Rail é essa calha aqui, esse dispositivo que ele nos permite ter as garrafas que a gente mais usa durante o dia posicionadas para o serviço. Imagine que um serviço perfeito, o bartender tem que se mover em 360 graus. Ele não pode correr para lá, correr para cá. Então, tudo orna com esse movimento. Aqui eu tenho o Speed Rail, aqui eu tenho as cubas de gelo, aonde vão me permitir pegar sempre o gelo. O gelo é o último ingrediente que a gente adiciona nas estações, porque ele envolve toda essa diluição. E quanto mais água para o coquetel, pior, não é melhor. As nossas tinturas e bitters, que os nossos meninos também já estão posicionando para o nosso serviço. A ideia é que aqui a gente tem um álcool que é infusionado com ervas, raízes, durante um longo tempo para extrair todas as propriedades dessas ervas e raízes e nos permite meio que temperar os nossos coquetéis. Esse é o tempero do bartender, o bitter. E aí você vai ter de diversos sabores aí.
Inclusive, aqui a gente tem uma produção de bitters artesanais, a gente tem tinturas também, perfumes, que são esses borrifadores que vocês estão vendo. A gente procura trabalhar todo o sensorial que envolve um coquetel. Então, desde o sabor, a textura, ao aroma, tudo isso é muito importante pra gente. Daí a produção artesanal, que, mais uma vez, eu vou frisar aí pra vocês, é o nosso diferencial. Eu sou Marcelo, tenho 41 anos, sou formado em economia, sou sócio fundador do Guilhotina Bar, em São Paulo, Pinheiros. Esse bar vai fazer 7 anos agora em dezembro. A gente começou então no finalzinho de 2016. Conheci o Rafa, que também que é meu sócio, também sócio fundador. A gente se conheceu em comecinho de 2016, num outro bar que eu tinha no Itaim, aqui em São Paulo também. O Rafa queria abrir um bar na época e foi indicado por um amigo para poder falar comigo. A gente se conheceu, se deu super bem. 6 meses depois a gente estava abrindo o Guilhotina. Esse bar, a gente teve a intenção de fazer um bar de alta coquetelaria, porém desmistificando um pouco essa questão da alta coquetelaria. O que quer dizer isso? A pessoa vir aqui de uma forma despretensiosa, ter o contato com a alta coquetelaria e ter uma experiência como se ela estivesse bebendo algo do dia a dia. Quer dizer, a gente simplifica a forma como essa pessoa tem o contato com a alta coquetelaria, né? Então, é uma coisa assim, para ser uma coisa realmente do dia a dia, para ser uma coisa sem pretensão, para ser uma coisa desmistificada propriamente dita. Então, a gente tem modos de produção, né, que são modos e métodos e ingredientes, né, são produções longas, mas na hora de servir, é o cliente que quer entender um pouco mais, a gente passa essa explicação, a gente pode, né, a gente entende disso, pode passar para ele, mas se ele quiser só tomar uma com um amigo, tomar um bom coquetel, aqui é o lugar certo. E foi por 3 anos consecutivos, a gente está numa lista que chama dos 50 melhores bares do mundo, né? 50 Best Bars, que é uma publicação de Londres, que premia realmente, elenca, né, na verdade se chama 50, mas são 100 melhores na lista. A gente ficou 2 anos seguidos, 17 e 18, entre os 100. Em 2019 a gente ficou na 15ª posição, melhor bar do mundo. Coisa que quase não cai a ficha até hoje, e realmente estar entre os 50 melhores bares do mundo, né, é um grupo super seleto, super restrito, mas a gente sempre buscou fazer uma coisa de dentro para fora, realmente. A gente nunca buscou esse reconhecimento, a gente sempre buscou ser o melhor aqui dentro, prestar um melhor atendimento, inovar, fazer parte estar na vanguarda, né, sempre colocar coisas novas, surpreendentes. Mas é uma coisa assim, por exemplo, a playlist eu e o Rafa que alimentamos essa playlist que tem no bar e que toca todas as noites, né? A gente gosta de estar aqui. Eu entro nesse bar e falo assim, puta, esse é o bar que eu queria ter. Esse é o Joca, que é o responsável pelo nosso salão. Ele é o cara que cuida de toda essa organização do salão. Joca, inclusive você pode ficar à vontade. Se você já quiser começar a montar o seu salão, a ideia de hoje é mostrar como o Guilhotina funciona. Por favor. A gente chega no Guilhotina e deixar o Guilhotina o mais amigável possível, um espaço mais aconchegante possível. E eu vou fazendo a montagem e a divisão dos barris, que são os nossos bistrôs. E a ideia é posicionarmos 5, 6 bistrôs aqui. Hoje nós estamos com 5, não temos nenhuma reserva aqui fora a priori, mas as reservas elas entram até por volta de 19 horas. E a gente tem que ficar meio atento ao Instagram e tem que ficar meio atento à nossa agenda de reservas. Logo depois eu vou fazer a distribuição das cadeiras. São 4, 4, 3, 3, 2, é isso aí. Não posso esquecer. De vez em quando a gente esquece, tá na correria, esquece uma cadeira ou outra. Aí chega o chefe de salão e... Amigão, faltou uma cadeira em tal lugar. Mas é tranquilo, é tranquilo.
Agora a gente vai para aquele outro time que a gente tinha comentado, que é o time que cuida das nossas produções diárias. Esse time está nos nossos bastidores. Aqui no Guilhotina a gente conta com uma estrutura que é uma espécie de cozinha ou um laboratório, onde a gente faz todas as nossas preparações aí que serão servidas durante o dia. A gente trabalha com um gelo especial. Esse gelo, ele não só é bonito, mas também ele faz toda a diferença para o resultado final do coquetel. Aqui a gente consegue controlar a diluição. E como vocês podem ver, o Thales tem um super cuidado para os ângulos serem todos perfeitos. E assim a gente fazer uma espécie de diamante rústico que faz as pessoas delirarem a provar esse drink. A ideia é que todos eles ficam pré-prontos aqui nesse nosso freezer que chega a uma temperatura de menos 18 graus. A ideia é que aqui eu consigo manter esse corte para aquela nosso speed de operação, onde a gente entrega o drink em 1 minuto. Com o drink com um copo já pré-pronto, facilita muito. E aí, Joca? Fala, Marão. Tudo certo, irmão? Tranquilo, irmão. Como que tá aí a nossa abertura? Vamos bater esse checklist já, não? Tá faltando o átrio ser montado. Perfeito. Tá. Eu acho que deve ter uma reserva no átrio para 8 ou 9 pessoas. Perfeito. Eu já tô montando o átrio, o salão já tá montado, tá faltando ligar o som. Os ar-condicionados estão ok, iluminação tá ok. Lá fora tá ok, tá faltando só os guardanapos na mesa e cardápio. Mais 15 minutos. Todas as luzes já estão acesas, né, Joca? Não, falta só aquela, Parcialmente estão todas acesas. Falta o abajur e o nosso sofá. tapete ali, sofá. Já era. Perfeito, Joca. Você precisa de alguma ajuda? Tá Tranquilo, tudo certo? irmão. Vamos colocar um sonzinho para animar Legal, a tarde? né? Uma musiquinha, né? Boa, vamos nessa, Joca. Vamos. Fechou. Perfeito. Valeu, man. Então, a ideia é a gente chegar, dar uma conferida na temperatura, ver se está na temperatura correta de menos 4 graus, damos uma verificada se está tudo reposto, tudo pronto para a noite. E, amigão, só esperar a casa abrir e deixar a galera beber à vontade. Olá, sou Cassiano Oliveira, sou chefe de cozinha aqui do Guilhotina Bar e Carrasco Bar. Sou responsável pelas 2 operações das cozinhas e vou mostrar um pouco para vocês da nossa rotina. A nossa rotina na cozinha ela começa desde o pedido até o recebimento do nosso hortifruti, até a separação de material, logo em seguida a nossa produção. Então a nossa rotina diária ela começa estabelecendo alguns parâmetros. Recebimento, montagem de praça, produção. Assim que começa o dia, a gente faz o recebimento do hortifruti. É bem importante no recebimento a gente conferir como está o nosso material. Como tá chegando o nosso hortifruti, a qualidade do produto, se está no padrão de exigência da casa. E aí criar o nosso material, o nosso produto, fazer a higiene correta dele e levar para a produção, para a área de produção da cozinha. Bom, aqui na nossa área de produção, a nossa equipe se divide de acordo com as tarefas diárias. A gente faz um checklist do que precisa ser feito durante o dia. O meu subchefe me ajuda nessa parte de coordenação, ele ajuda a dividir a equipe aí nas suas prioridades. E aqui ele já está tocando a parte de produção de molho com a gente. Os utensílios de cozinha são bem fundamentais para todo esse processo, né? Aqui no Guilhotina a gente busca usar nossas produções com bastante técnica e com auxílio dos equipamentos que a gente tem para poder estar fazendo essa produção. Toda a nossa produção de molho aqui é feita na Thermomix, para a gente atingir um ponto de textura que a gente acha ideal. Como você pode ver, a gente coloca todos os ingredientes nela e começa a nossa produção regulando tempo e temperatura. Aqui é a nossa cozinha de serviço.
Aqui o ideal é que a gente tenha toda a nossa produção já disposta. A gente faz o nosso mise en place já pensado em serviço, com a disposição dos pratos, também já pensado no que a gente tem aqui na operação. Então é uma cozinha pensada em não perder tempo. Na hora do serviço a gente quer tudo já resolvido para que não perca tempo na hora de fazer a nossa comida para o cliente. Assim que a comida é marchada, a gente tem esse hábito de falar marcha e sai, justamente pelo tempo. Por se tratar de uma cozinha de bar, as pessoas não querem sentar e esperar muito para comer. E toda a logística da cozinha tem que ser pensada nisso. Eu sempre bato o nosso checklist de cozinha, de serviço com o meu subchefe, a fim de colocar as melhores produções para serem servidas no dia e também passar algum 86. 86 é um termo técnico que a gente passa para o salão quando não tem algum prato na cozinha. Assim o cliente não vai ficar frustrado, pedir e acabar não tendo na operação. A gente bate antes do serviço isso para ter certeza do que a gente vai servir no dia. Temos algum 86 hoje, Fê? Hoje nenhum. Nenhum? Ok. Esse é mais um dos destaques do Guilhotina. A ideia é que a gente trabalha um mel especial para produzir uma das nossas guarnições. Eu diluo esse mel aquecendo ele aqui numa temperatura média baixa para conseguir atingir uma textura que depois de resfriado a gente consiga ter uma telha, uma guarnição, uma grade de mel. Isso a gente faz todos os dias na casa. A ideia é que eu preciso atingir esse ponto onde eu consiga moldar, e a partir das 17 horas a gente já tem que conseguir começar a produzir, porque é uma guarnição que tem feito muito sucesso e acompanha o coquetel que mais se vende aqui no Guilhotina, que é o anticâmia. Então é um trabalho delicado, que a gente precisa de tempo, e eu costumo reservar 1 hora só para essa guarnição. Então, a ideia é a gente chegar, dar uma conferida na temperatura, ver se está na temperatura correta de -4 graus, damos uma verificada se está tudo reposto, tudo pronto para a noite. E, amigão, só esperar a casa abrir e deixar a galera beber à vontade. Infinidade de possibilidades que a gente tem aqui de fazer. Então, cada drink, a gente tem os drinks da carta, mas o cara pede um clássico, por exemplo. Aquele clássico, por exemplo, só de gin aqui, acho que eu tenho mais de 40 opções, né? Então, você vai pedir um dry martini, de cara só de gin eu já posso te oferecer 40 diferentes. Então, eu acho que assim, tem os autorais momentâneos, né? Porque realmente eles são muito criativos, eles têm muito conhecimento, têm muita bagagem. Então, às vezes, você pega, você tem 2 clássicos, você faz alguma coisa parecida com aquilo, você pega um clássico, modifica um pouco, ele já muda completamente as características. Então, eu acho que vai muito pelo gosto do cliente também, né? O apetite do cliente por experimentar coisa nova. Às vezes você chega aqui e fala assim, não sei o que eu quero beber, mas eu gosto mais cítrico, mais frutado, mais doce. E vai entender a pessoa, tanto os garçons como os bartenders, eles vão conseguir saber ler o que você quer e para poder te dar uma sugestão que na maioria das vezes, nesses casos, nem está no cardápio, e em muitos casos são criações feitas no momento mesmo. Então a gente não elenca um clássico do dia, mas a gente sempre tem um clássico personalizado pro gosto do cliente. E assim, gostou da linha que foi sugerida, a gente vai estar sempre mudando, né, o coquetel em si, para a pessoa experimentar coisas novas dentro daquela linha que ela... do gosto mesmo, do gosto pessoal que ela curte, e sempre dá muito certo. O nível de devolução é 0. O Guilhotina é um bar que tem um conceito perene, porque a gente se preocupa realmente em estar sempre apresentando coisa nova. Então, todo ano a gente lança uma carta de coquetéis novos, todo ano também chegam ingredientes, produtos de fora que a gente nunca teve acesso, né? Coisas novas, né? Que eram muito difíceis de importar, por exemplo, e começam a chegar com mais facilidade. Então, o leque vai abrindo. Então, a gente sempre tem aqui novidade, coisa boa para o cliente, mas eu acho que principalmente você manter um lugar que o cara saiba o que ele vai encontrar,
né, que ele se sinta seguro, seguro que eu digo de ir e saber o que ele vai encontrar. Eu vou encontrar coisa nova, já, mesmo que ele não saiba o que ele vai encontrar, ele está seguro de que é uma coisa nova que ele vai poder experimentar. Então, as pessoas estão sempre voltando, a gente tem muito cliente fiel e muita gente que quer conhecer o Guilhotina que ainda não conhece. Pelo Brasil, pelo mundo, a gente recebe, quando a pessoa está no Brasil, liga pra gente, pergunta se está aberto e tal, um gringo, por exemplo, que vem de fora. Eu vejo o Guilhotina como isso, é uma coisa, é um bar que você sabe que você vai ser surpreendido positivamente, mas você vai estar num puta ambiente agradável e vai estar com um serviço excelente também e pessoas incríveis junto. Bom, galera, agora a gente vai para uma parte que eu adoro particularmente, a preparação de um dos drinks que mais saem aqui no Guilhotina, que é o Anticâmia. Vamos lá, a gente vai precisar primeiro de uma coqueteleira. Bom, esse é um blend que, como a gente tinha comentado anteriormente, a ideia é que aqui a gente tem drambuie, que é esse licor à base de whisky e mel, e um pouco de gin. Então, para facilitar a nossa operação, para fazer com que o drink chegue mais rápido até o nosso cliente, a gente não pega 2 garrafas. Só com uma a gente já consegue ter o resultado que a gente precisa. São 60 ml dessa produção. Também a gente usa um hidromel. É uma espécie de fermentado que produzimos aqui com mel. Vai trazer um toque de acidez diferente da do limão, uma acidez acética, assim, que faz você salivar. E um pouco de suco de limão. Vamos precisar de bastante gelo. E muita energia. Copo com gelo, que a gente também já deixa pré-pronto com esse corte especial. Peneira e essa ferramenta que se chama Julep. Ele vai segurar esse gelo para mim. Depois, com a peneira, eu vou fazer uma coagem que se chama coagem dupla, aonde com o Julep eu seguro o gelo e com a peneira os resíduos. Perfeito. E para finalizar, a nossa grade de mel. Um outro diferencial desse coquetel é que ele é flambado, assim trazendo uma nota de aroma diferente. Bom proveito! O diferencial do Guilhotina, o diferencial é a personalidade. A gente tem uma personalidade diferente, porque eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma música bacana, ótimo atendimento, excelência em serviço, ótimos produtos que a gente usa, um ambiente super legal, super descontraído, mas tudo isso junto cria a personalidade Guilhotina. Então, a gente tem uma coisa assim da despretensão, da desmistificação da coisa. Eu acho que isso diferencia o Guilhotina. Eu não quero ensinar ninguém a beber, mas ao mesmo tempo eu vou te oferecer um negócio surpreendente.